Sejam bem-vindos a essa aula. A gente vai dar continuidade então ao nosso CRUD, né? A gente precisa fazer um cadastrinho aí. Nós fizemos um cadastro, ele funcionou. João. Ele fez o cadastro no banco de dados e hoje nós queremos mostrar esses dados aqui na tela. Tá? Então, como nós podemos mostrar esses dados aqui na tela? Como fazer isso? Então, perceba, nós temos aqui um controlador. Nós fizemos aqui um controlador, cliente controller, e nós queremos mostrar o que agora? Uma lista de todos os clientes cadastrados na tela. Então, primeiro, quem fornece os dados para a tela é o controller. Então, só lembrando aqui, ó, o que nós temos aqui? Nós temos o nosso controlador. Tá? Temos o nosso controlador aqui, beleza? Ele é o nosso controlador. Ele tem um objeto cliente, como sendo propriedade, aqui, e nós temos uma tela, uma view aqui, que é o nosso cliente, .xhtml, certo? Aqui dentro nós conectamos todos os campos, cada campo desse, cada input desse, nós conectamos com quem? Com cada propriedade do cliente. Se o cliente tem nome, tem e-mail, nós conectamos esse input com esse controller, fizemos uma conexão aqui e aqui com esse campo. Mesma coisa, fizemos com desse input com esse controller e aqui com esse campo. Porque o controller ele tem uma propriedade aqui dentro dele chamado cliente, do tipo cliente. Está aqui, ó. Certo? Que é esse objeto aqui. Então se eu coloquei assim, o meu controller, cliente controller. Ó, aqui escrito cliente, tá? Usa a imaginação. Cliente controller. Eu coloquei aqui, ó, cliente controller. Pá, bateu nele. Ele tem um get setter, não tem? Então ele conseguiu acessar pelo get automaticamente. O JTCF usa get set desse cara aqui. Ele conseguiu acessar esse objeto. Então se ele deu um get nesse cara, ele chegou aqui. Aí eu coloquei ponto nome. Então ele chegou na propriedade nome daquele cliente. E a mesma coisa aqui. Bateu nesse cliente na propriedade e-mail. Tá? E nós colocamos um método aqui, ó, salvar. Aqui escrito salvar, tá? De novo, imaginação. E um botão aqui, ó. Esse botão salvar, ao clicarmos nele, ele bate no controller e executa o método. Só isso. Então nós temos um objeto para guardar os dados vinculados à tela, né? É o bind, a gente usa essa técnica de binding. É o vínculo, nós estamos vinculando essa técnica de bind aqui usando o JCF para fazer automaticamente. Tá? E aqui nós vinculamos com salvar, que é o método que vai ser processado. Esse método vai ser processado após todos os dados da tela já serem injetados dentro desse objeto do cliente aqui. Tá? Quando você clica no salvar, antes de tudo, ele pega os dados que estão aqui, nesses inputs, e seta dentro daquele objeto que está vinculado, para depois invocar o método, para cumprir o seu ciclo de vida. Porque senão ele invocaria esse método e esse objeto não estaria pronto. Então primeiro o JCF faz isso. Quando você vê o command button aqui, e os botões input aqui, no form, primeiro ele vai processar todos esses dados do request dentro do objeto do modelo, do model ali. Tá? Esse cara aqui é o nosso objeto do model. Ele faz um update lá dentro, o model update. Ele seta os dados, aplica, ele pega o request, todos os dados do request e atualiza dentro desse objeto, para depois invocar o application, invocar o nosso método, que é invocar a aplicação. É assim que funciona. E nós já fizemos isso. Só que após fazermos isso, nós queremos fazer o quê? Mostrar no browser. Queremos listar. Queremos colocar um outro componente aqui embaixo para listar. Tudo bem, esse cara foi para o banco de dados. Nós salvamos ele e foi para o banco de dados. Agora nós queremos o quê? Nós queremos que esses clientes que estão no banco de dados sejam exibidos na tela. Então eu preciso colocar uma propriedade nova aqui. Eu tenho um objeto aqui que é do tipo cliente para representar esse carinha aqui do formulário. Mas eu coloco uma propriedade nova aqui que é uma lista de cliente. Uma lista de cliente para representar um componente novo que nós vamos colocar aqui que é o data table. Todos os clientes estão aqui. Só que eu preciso entregar para esse componente uma lista de clientes para que ele possa renderizar a tela. Então nossa missão agora é criar essa lista de clientes. Inicialmente, quando carregarmos a tela, nós já queremos que essa lista seja carregada. Inicialmente, abriu a tela, se tiver cliente no banco de dados, já carrega ali para exibir de cara. E toda vez que eu clicar aqui nos campos, clicar no botão salvar, ele além de gravar no banco de dados, ele também tem que atualizar a nossa lista para que a tela possa mostrar esses dados.
Se eu excluir um carinha aqui da minha lista, ele também tem que excluir do banco e excluir da lista. Essa lista tem que estar sempre sincronizada com a situação do banco. Tá? É assim que nós vamos fazer. Então, nossa missão por agora é criar essa lista de clientes, fazer uma consulta no banco para carregar inicialmente. Carregou inicialmente? Beleza. Após clicarmos no salvar, nós queremos que essa lista seja atualizada. Toda vez. Por agora é isso. Tá? Bom, então, o que nós queremos fazer é fazer essa lista ser carregada no browser. Tá? É isso que eu acabei de explicar e é isso que nós vamos fazer agora. Tá joia? Então, nós vamos colocar aqui. Vamos primeiro criar uma lista. Nós queremos que no controller ele tenha uma lista de cliente, tá? Uma lista de clientes. E essa lista de cliente, ela vai ter todos os clientes. Podemos chamar de clientes. Pronto, olha, clientes. Certo? É uma lista contendo todos os clientes. Deixa eu dar um stop aqui. Tá bom? O pessoal que está acompanhando pelo Hangout está conseguindo ver minha tela? Estão conseguindo ver? Tô tranquilo, professor. Então tá. Obrigado. Bom, vamos lá. Então o que nós queremos fazer aqui? Nós queremos fazer uma lista de clientes, né? Voltando. Tá. Primeira coisa, ao carregarmos esse controlador, após esse controlador ser instanciado, nós queremos que essa lista já seja carregada para que a gente possa imprimir no browser, certo? Então qual é o momento que nós vamos carregar essa lista? Em que momento nós vamos carregar ela? Olha só, eu dependo de um objeto aqui a ser injetado primeiro, que é esse objeto aqui, o Client Repository, ele que contém todas as operações de banco de dados, ele precisa estar injetado no meu controle para que depois eu possa utilizar o método dele. Então, se eu viesse aqui, por exemplo, no construtor do meu controller e fizesse isso aqui, ó cliente controller no construtor, e falasse isso aqui, cliente repository, ponto, buscar todos. O buscar todos está redundante, tá? Aqui, tá? Na verdade, a gente tem o find all, que ela foi só para mostrar para vocês a diferença de você implementar um método seu ou de você usar um pronto, tá? O find all resolve o nosso problema aqui. Mas o buscar todos, você poderia falar, não, eu quero o meu buscar todos. Por quê? Porque o meu eu quero ordenado por e-mail. Pronto, aí o find all já não sabe fazer isso. Entendeu? Aí o seu buscar todos, você teria aqui como, por exemplo, eu quero fazer order by por e-mail. Por exemplo, order by click.email, por exemplo. Aí, você já justificou a criação de um outro. Se for só para trazer todos de forma natural, sem nenhum tratamento, então vale a pena usar o que já está implementado. Tá? Por exemplo. Tá? Então tá ali. Vamos usar aqui o buscar todos, por exemplo, só para a gente testar. Tá? Só que nós queremos armazenar isso numa lista, né? Uma lista. Clientes. Essa é a lógica que nós faríamos inicialmente. Tá? Porém, aqui nós temos um pequeno problema nessa abordagem aqui. Será que a gente tem problema mesmo? Teremos sim. Por quê? A questão do momento em que esse auto-wide ele é injetado. Primeiro, o controle é criado. Segundo, as propriedades são injetadas. Depois ela vai estar disponível. Então, ou seja, eu não posso colocar... Se eu fizer isso daqui, nesse momento, a minha propriedade Client Repository, ela não tem nada, vai ficar nulo nesse primeiro momento. Tá? Porque primeiro ele instancia esse objeto, depois ele o Spring sai colocando as dependências desse objeto, sai setando esses objetos aqui. Tá? Lembrando que é o Spring que instancia isso para nós, instancia esse objeto. Quando o Spring instancia o objeto, esse é um objeto modificado, não é um objeto... Não é igual você chegar e dar um new cliente, é um objeto modificado. O Spring que instanciou para você, ele modificou o seu objeto. Tá? Esse objeto modificado pelo Spring é o que a gente chama de Spring Bean. É o Spring Bean. Tá? É um objeto do Spring. É o nosso objeto, só que como o Spring instanciou para nós, então o Spring modificou ele. Tá? Para que ele possa fazer as suas automatizações, como por exemplo, a injeção de dependências. Então o Spring também instanciou esse objeto. Então o que nós vamos fazer? Ao invés de colocarmos no construtor, nós vamos criar como se fosse um método mesmo, tá? De inicialização, vamos chamar de init, e aqui nós vamos colocar uma notação chamada post-construct. Essa notação, ela realmente já foi criada para isso. Olha lá, a notação post-construct é usada nos métodos com relação à injeção de dependência, tá? Para ser executado depois da injeção de dependência. Então, se você precisa de alguma coisa que vai ser executada depois da injeção de dependência, do inject, então você utiliza o post-construct.
Então o post conjunto serve para isso. Você fala, eu quero que essa coisa aqui aconteça, a execução desse método aconteça, após a injeção de dependência acontecer. Quando os meus objetos estão todos injetados, ali, como no caso aqui a gente tem um objeto aqui injetado, então eu posso estar consumindo esse método numa boa. Tá? Beleza? Então nesse momento nós teremos aqui os clientes. E aí nós precisamos listar esse cliente na tela. Para isso nós precisamos criar o quê? Um get and setter para ele. Get and setter para ele. Então eu venho aqui, dou um Ctrl 1 e crio um get and setter para ele. Para que ele possa ter a sua referência na tela. Tá? Porque o JCF vai precisar desse get para acessar essa lista. Desse set. Tá? Na verdade, mais o get nesse caso. Então aqui nós vamos fazer o quê? Vamos colocar um componente próprio do JCF na tela, chamado DataTable. Ou seja, imprima os dados em forma de tabela. Tá? Em forma de tabela. Tá bom, mas quem que tem esses dados? Qual é o controlador que tem essa lista de dados? Aí nós vamos colocar aqui o valor e vamos dizer, bom, a lista que contém, o controle que contém essa lista é cliente, controller, ponto, como chama a lista? Clientes. Automaticamente o JCF vai invocar o get clientes. Tá? Você não precisa pôr get aqui. Só isso. Tá? Aí você fala assim, bom, mas quantas colunas vai ter essa tabela? Quantas colunas? Vai ter o ID, o nome e o e-mail, né? Então na primeira coluna eu quero imprimir o ID, aí eu coloco aqui uma... eu tenho que colocar uma variável para representar cada cliente da lista, porque ele vai iterar. O C vai ser o cliente da posição 0, da posição 1, da posição 2, da posição 3. Esse C representa cada cliente da minha lista. Tá? E eu quero imprimir o quê? O ID dele. O ID do cliente, depois eu quero imprimir o quê? Isso aqui é a linguagem de expressão, Expression Language. Ele vai invocar também nesse cliente o método getID aqui, tá? Cliente.getNome e uma outra coluna, cliente.email. Tá? Então vamos fazer o quê? Vamos dar um start aqui no nosso restart aqui, né? Primeiro parar ele aqui, vou dar um restart nele. Eu não sei se isso funciona, hein, gente? Pode ser que sim, pode ser que não. Se funcionar vai ser bom, né? Porque ficou bem simples, né? Você põe aqui a lista, uma variável para representar cada objeto da lista e coloca o que você quer imprimir. Aqui ele gera um tabelão para você. Ele, supostamente gera, né? Vamos ver se na prática é assim mesmo. Opa, deixa eu cancelar. Deixa eu abrir aqui. Eita. Parece que ele gerou mesmo, hein? Eu já tinha essa galerinha no meu banco. Se você observar o código-fonte disso aqui, olha só o que ele fez. Ele gerou, olha só, esse input é aquele input do H que nós colocamos, gerou esse inputão aqui, ó. Esse input aqui, tá? Com esse name J, IDT, JIDT. Internamente o JCF renomeia, ele monta um objeto HTML do jeito que ele vai entender. Tá? Então ele dá uma alterada, ele gera um HTML para você, mas ele modifica algumas informações do componente para que ele possa depois entender. A tabela, olha o que ele fez. Ele pôs aqui um table, está desalinhado aqui meu código, mas ele pôs um table. Eu vou pôr até na memória aqui, ó, inspect element. Vou espetar o elemento, olha só. Aqui, ó. Você clica na setinha e espeta o elemento aqui, ó, tá vendo? Aí você consegue ver na memória como que tá lá. Ele gerou um table, tbody, olha lá, tr/tr, com vários tds para você, tá? E aqui vai. Mesma coisa, ele vai gerando, tá vendo? Cada par de TR desse, ó, é uma linha lá. O segundo par TR, segundo par TR. Então você não precisa se preocupar em montar, em percorrer. Ele já montou para você esse cara. Tá? Montou para você. O único problema aqui é que quando você coloca aqui alguém, coloca os dados aqui, ó, e manda salvar, ele não está atualizando a lista. Né? Ele não atualiza a lista. Mas não quer dizer que não está mudando os dados. Tá? Então o que a gente pode fazer aqui nesse caso? Vamos falar para o nosso controlador modificar a lista. Fala, controlador, já que nós salvamos, pega esse cara que você acabou de salvar. Esse aqui é cliente, né? Ele automaticamente, quando eu criei o getSet, automaticamente ele colocou getClient. Estou pondo direto a variável aqui. Ó. Quando nós salvamos do banco de dados, vamos colocar na lista também. Então você pode falar assim, ó, coloca na lista, porque a lista é o que vai ser exibido lá na tela, como se fosse um espelho, né? Vamos colocar na lista também. Opa, radial não. Tá, já vou dar um tempinho para vocês. Acompanha o raciocínio primeiro, tá?
Então a gente coloca ali, ó. Vamos colocar na lista também. Então, mano, aqui em cima nós fazemos o quê? Colocamos no banco. E aqui, colocamos na lista. O que nós colocamos na lista já está persistido. Quando esse cliente chegar nessa linha aqui, ele já vai estar com ID, já vai estar com tudo, vai estar persistido. É o mesmo cliente, a mesma referência. Ele vai para o banco e já volta todo persistido. Isso é coisa do JPA. Tá? Coisa do JPA, do Spring Data. Já retorna para você. Você nem precisa ter uma variável aqui para receber o cliente de volta. Esse mesmo objeto cliente aqui que você mandou para o banco, ao que ele chegar na linha 32, ele já vai estar completinho já. Já vai estar com ID, com tudo. Vai estar totalmente persistido no banco. Aí você faz o quê? Põe na lista. Ah, eu quero mostrar na tela. Então põe na lista. Só que em momento algum nós configuramos a tela para ela ser carregada novamente, para ele dar um refresh, vamos colocar assim, né? Refrescar a tela. Aqui, ó. Ou refrescar esse componente. O que é refrescar ele? Pedir para ele pedir para o controle novamente a lista alterada. Porque do jeito que está aqui, nós alteramos no controller, mas a tela continua paradinha lá. A tela não sabe que ela tem que pedir de novo a lista. Entendeu? Então a gente faz o que aqui nesse caso? A gente coloca no salvar um comando Ajax. A ele, o que esse Ajax vai fazer? Ele vai fazer uma requisição por vários panos. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ó, por baixo dos panos, eu quero executar, quando clicar no botão salvar, eu quero executar esse form. Eu vou dar um nome para ele, tá? Um ID para ele. Vou chamar de FRM cliente, tá? Só um ID para ele. Então é o seguinte, ao clicarmos no action, eu quero fazer o quê? Executar esse form. FRM cliente. Mas eu também quero renderizar novamente a lista. Ou seja, quando essa tarefa for concluída, eu quero que a minha tabela seja renderizada novamente, atualizada, de acordo com a lista que está lá no controller. Então eu vou dar um ID para ele e vou chamar de data table, DT, de data table, certo? Clientes. Olha lá. Ó, formulário cliente, data table cliente, tá vendo? Então eu vou falar assim, depois que você executar o formulário, eu quero que você renderize novamente, ou seja, que você dá um refresh, ou refresca, quem? O data table. Porque, você concorda comigo que ao clicar nesse salvar, a lista já vai estar modificada? O banco vai estar modificado e a lista vai estar modificada. Quem não vai estar modificado é esse componente aqui. Ó. Por isso que eu falo, ó, dá uma renderizada nele para mim, para que ele possa se atualizar com essa lista que já está pronta. Só concluindo aqui, aí a gente vamos testar para verificar se isso na prática é verdade mesmo. X, Y, Z. Não é nada verdade, né? Não funcionou. Quer dizer que deu certo. Se funcionar na primeira, não dá muito certo, não. Vamos dar uma verificada aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Né? Vamos verificar aqui. Primeiro, vou clicar aqui. Vamos rodar no modo debug. Demorando hoje para subir esse negócio. Carrega na tela. Salvar. De fato ele veio aqui, tá vendo? 6. Olha o cliente como chegou. Já chegou até com o ID 18, ó. Bonitinho. Já foi, já salvou. Agora estou pedindo para pôr na lista, né? Adiciona na lista. Deixa eu ver como está a minha lista aqui, nesse momento. Olha lá, minha lista tem 4 elementos, ó, tá vendo? Já tem 4 elementos. Então, coloquei nela. Agora foi, acho que eu estava com 300. Acho que atualizei, né? Não tinha atualizado, talvez. Então vamos ficar aqui. Uau! Opa! Ah, mas tem um detalhe. Ó, ele tá fazendo alguma besteirinha. Ó. Ó, o que ele tá fazendo aqui? Hã? Olha só, todo mundo. Tá vendo? Olha o que ele tá fazendo.
Ó, mas por que isso? Porque será que toda vez que eu inserir um novo objeto, esse objeto que eu mantenho aqui vinculado a esse formulário ainda continua sendo antigo? Olha só, o cara que está preso nesse form, ó, o cara que está preso nesse form ainda continua sendo o último cara que eu salvei. Então toda vez ele vai inserir e manter. Por quê? Porque eu tenho que instanciar um novo. Eu tenho que instanciar um novo. Então eu venho aqui, ó, e coloco cliente, recebe, new cliente. Ó, new cliente. Então quer dizer o seguinte, eu peguei o cliente que estava aqui, esse cliente estava aqui, coloquei no banco de dados, coloquei na lista, agora o próximo cliente que for cadastrado já é um novo, não pode ser o mesmo. Então eu instancio um novo cliente. Tá? Então vamos ver se na prática é verdade. Vou até montar no aqui, desse modo, desse jeito. Ok. Vou testar, vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se o raciocínio está certo, né? Que a gente vai testando o raciocínio. Supostamente, se a gente pôr um novo new cliente ali, ele já deveria, né? Deveria não ficar repetindo, porque é um novo toda vez. Tá? Olha lá. Aí, é um novo. Então tá redondinha essa lista. Agora eu peço que vocês implementem isso daí, vamos tirar nossas dúvidas e na sequência já vamos pedir para excluir e depois para alterar para a gente finalizar esse curso.